Boa noite, meus queridos irmãos. Iniciamos mais uma exposição doutrinária a cargo do nosso irmão Edson Castanhete, do Centro Espírita Consolador Prometido, de Inçara, com o tema Casamento das Almas. Então, peço a todos que estão aqui presentes, os que estão em casa, fechamos nossos olhos, acalmamos nossos corações, procuramos deixar as nossas preocupações do lado de fora. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado, Pai, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito, Pai, a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas falhas, assim como nós perdoamos aqueles que falharam conosco. E não nos deixe, Pai, cair nas tentações. Livra-nos de todo o mal, pois vós é o reino, o poder, a glória, para hoje e todos sempre. Que assim seja. Edson, fique à vontade. A palestra é toda sua. Um abraço. Boa noite. Que Jesus nos ampare nessa noite, como eu sempre digo, a mim que falo e a todos vocês que nos ouvem. Eu vou usar a tela eu estou fazendo da minha casa, vou usar a tela cheia com a minha palestra, então se eventualmente alguma coisa acontecer e eu não estiver vendo, os amigos de Cocal podem entrar ao vivo e me chamar, porque eu vou estar olhando o meu texto. Um abraço a todos os companheiros da casa de Cocal, em especial o Rogério, que a gente se vê toda semana, se vê virtualmente, mas as nossas saudações possam encontrar os corações de todos os amigos de Cocal. Vamos falar hoje sobre um assunto, eu intitulei Casamento de Almas, mas ele está baseado no capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, não separeis o que Deus juntou, que é uma frase muito peculiar nos casamentos religiosos efetuados nas igrejas católicas, e confesso, nunca participei de um casamento em uma outra designação religiosa, seja evangélica, judaica, nunca participei. Então, ajudei, porque fui seminarista e sacristão, então ajudei muitos casamentos, mas sempre na igreja católica. E por incrível que pareça, também nunca assisti um casamento, apesar de que não há rito no Espiritismo, mas eu nunca presenciei ou estive presente de um casamento de espíritas, né? Que, entenderia eu, também pediriam, de uma forma simples, como é a doutrina, porém certa, uma fala de alguém para, nessa intenção de, como a nossa oração abre todos os trabalhos, abriria também os trabalhos da vida conjunta daquele casal. Mas nunca assisti, mas assisti casamentos lá na igreja. E lembrei que quando o padre entrega as alianças, depois de fazer a bênção sobre elas, e os noivos trocam as alianças, né, literalmente, o esposo põe na esposa, a esposa põe no esposo e o esposo põe na esposa. No final, o padre diz: não separeis o homem o que Deus uniu. E aquilo fica na nossa cabeça como que, se eventualmente os nossos casamentos, né, tiverem algum problema, nós temos que dar um jeito de acertar, porque o padre falou, me permitam agora fazer essa observação, o padre não é uma crítica, é apenas uma configuração para que a gente possa entender os nossos pensamentos. Então, quanto à ação do padre, ele diz: não separe o homem o que Deus uniu. E aquilo fica na nossa cabeça de maneira que
Se o nosso casamento não estiver indo bem, nós temos que fazer toda a força do mundo para que ele se ajeite, porque o padre falou que se Deus uniu, o homem não separa. Óbvio. É porque a gente não tem um entendimento profundo da fala do Cristo. O nosso entendimento ele é superficial. E a gente vê o momento, né, que a gente está. Então, a gente pensa só nesse exato momento do casamento ou nesse exato momento dessa vida, em que eu estou me juntando em casamento com uma outra pessoa, uma mulher, e um homem. Não, nós não estamos falando agora aqui de casamentos efetivos como a gente os enxerga. Não importa. Por isso, casamento de almas. Por isso, não separeis o que Deus juntou. Porque Deus agrega, junta, faz estarem presentes almas. Almas eternas. Lá no começo das nossas existências, era, numa visão muito materialista, era os seres se juntavam, né, por uma obrigação quase que de se preservar, né, e procriavam. Mas mais tarde, né, a gente observa na evolução dos homens, na evolução dos espíritos, na evolução das nossas caminhadas, que a gente se agregou também pelo amor, né? Pelos compromissos que começamos a ter. E aí nós estamos falando de uma maneira muito generalizada, né? De forma que é assim que o casamento tem que ser visto. Nós nos reunimos para termos uma vida em comum. Aí Jesus traz na sua fala o objetivo que Deus tem para com esse casamento de almas. E ele fala lá em Mateus, que está também no Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse, por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são mais dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. E está aí a frase, né, que eu ouvi no meu casamento religioso e que muitos dos amigos também ouviram. Diz aqui o Cristo nesse texto muitas coisas importantes. A gente deixa a nossa família, né, deixa aquele reduto de família material, né, e vai formar uma outra família material. Mas aqui quando ele diz, e também diz, né, agrega a sua fala, e não serão mais só um, e não serão mais dois, serão uma só carne. Porque neste momento, esta carne que ele fala, essa união que ele fala, por isso que ele termina dizendo, portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. Porque ele vê como as almas se encontrando. As almas se encontrando para realizar os seus objetivos que, enquanto ainda em espíritos, aceitaram para vir juntos lutarem. O casamento, né, pelos seus vieses material, né, pelo seu viés material, ou pela lei da natureza, ou pela lei de Deus, da lei natural, faz com que homem e mulher unam-se para dar possibilidade da criação de uma nova vida. E é através desta união que espíritos têm a possibilidade de reencarnar. Eu reencarnei porque o meu pai e a minha mãe se reuniram materialmente, carnalmente, e assim, após o encontro da sementinha masculina com a sementinha feminina, gerou a minha vida. E assim de todos nós que estamos agora aqui,
a mim que falo e a todos vocês que ouvem. Ninguém veio de um outro planeta, ninguém, como eu sempre brinco, ninguém nasceu da toalha. Todos nós nascemos de um movimento natural, em que a semente masculina encontrou-se com a semente feminina. Então, é fato que também precisamos da lei da natureza para que haja essa evolução. E a lei da natureza faz com que os corpos se encontrem e gerem vida, deem, e acima de tudo, deem possibilidade a espíritos reencarnar. Quanto à lei do amor, no viés desse encontro na lei do amor, no capítulo 22, item 3, fala o seguinte: mas, na união dos sexos, a par da lei divina material, ao par, né, andando juntinho, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei do amor. Quis Deus que os seres se unissem, não só pelos laços da carne. Faço uma paradinha aqui. E agora, até aqui eu descrevi aquilo que eu já havia falado, a lei do amor, né? Então Deus põe ao par da lei material a lei do amor, para que não só os espíritos encarnados possam dar vidas a espíritos ou novos corpos para velhos espíritos, mas agora eu gostaria que os irmãos prestassem atenção na continuidade do texto que o mundo espiritual nos traz nesse item. Dizem, mas também pela alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos e que fossem dois a transmitir. Olhem aqui o compromisso que a espiritualidade faz surgir nessas palavras para com todos nós que desposamos um outro ser. Preste atenção na minha fala. A todos nós que desposamos um outro ser. Seja de que forma seja esse casamento. Porque aqui ele não diz, né? Ele fala esposos, diz transmitissem aos filhos. Nós já falamos da parte material. Agora nós estamos falando da lei de amor. Ela já não depende da lei material. O filho já existe. Mas e o filho nasceu de mim? Ou eu o encontrei nascido de outro? É isso que eu quero que os irmãos prestem atenção. Aqui os esposos são não só de forma clássica, com todo respeito a todos os seres que se encontram e se desposam. Esta é a importância do Evangelho de Jesus. A todos os esposos que lhes transmitissem aos filhos e que fossem dois a transmitir. A lei do amor. Prestem atenção. Não é a mãe que tem que transmitir. Não é o pai que tem que transmitir. Aqui na figura do casal. Mas sim os dois. Esse é o compromisso do casal. Esse é o compromisso que a espiritualidade nos faz ver quanto ao encontro das nossas almas. Lembra Jesus em Mateus? Não foi assim desde o princípio, diz ele lá em Mateus? Por quê? Por conta da natureza, lá no começo era, como eu falei, era meio que biológico o negócio. Meio que o negócio era para os corpos, né? Os corpos foram se encontrando lá enquanto a gente vivia nas cavernas, para que houvesse habitação da terra, nenhuma lei foi quebrada, então houve encontros carnais mesmo lá dos aborígenes, mesmo lá dos homens da pedra, para que se reproduzíssemos, porque passamos por lá também, e assim a gente foi povoando a terra. E nessa repovoação da terra, né, os espíritos puderam estar aqui para encontrar-se nos seus interesses individuais de acerto e ajustamento. Porque agora ainda estamos em fase de ajustamento aqui na Terra, foi este momento da história, né,
Porque a gente fala de 10 mil anos e o que é 10 mil anos frente à eternidade? Nada, absolutamente nada. Então, nesse processo que a Terra, o orbe Terra vive e que nós vivemos, nós podemos propiciar a vinda de todos através do encarne, do reencarne ou do encarne, e assim podermos evoluir nas nossas vidas, em nossos espíritos. Então, a gente foi, né, nessa caminhada, mas a moral não fez muito parte da nossa caminhada. Né? A moral veio muito tempo depois, que é mais perto de nós agora. Né? No começo, como eu falei, era um negócio meio grotesco, era para reprodução mesmo. Né? Então, os fariseus que adoravam apertar o Cristo contra a parede, perguntaram lá para ele, então, porque naquele momento tudo isso nasce de uma conversa em que eles estão ali para apertar o Cristo para ver se ele quebrava alguma lei judaica. Né? E aí era sobre casamento que falava. E aí eles perguntam ao Cristo, então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Preste atenção nas intenções dos fariseus. Ué, se o homem juntou, porque eles estão vendo materialmente a coisa, porque se Deus juntou, o homem não pode separar, por que então Moisés Deus deu a Moisés essa possibilidade, né, nas leis, e aí Moisés propiciou ao povo que desse a carta de separação à mulher? Apertaram o Cristo. E aí Jesus responde, Moisés lhes permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da natureza dos vossos corações. E aí, eu me permito traduzir essa frase do Cristo na seguinte frase. Moisés permitiu vocês se divorciar porque senão vocês se matavam tudo. Porque se vocês percebem, a evolução das leis era assim. Primeiro se matava todo mundo, aí depois, quando percebia, uma família dizimava a outra. Então, o Talhão foi lá e botou, não, então é o seguinte, é olho por olho, dente por dente. Se tu mata um irmão, tu pode ir lá matar um irmão. Tu não mata a família inteira, tu só mata um por um. Então, mesmo que a lei de Talião era uma coisa muito grotesca, olho por olho, dente por dente, mas era para cobrir ou melhorar uma lei que já existia de que se eu matasse alguém da tua família, tu podia vir matar minha família inteira. Então, quando ele fala que Moisés permitiu o divórcio, não é porque ele estava abrindo, né, na sua concepção, abrindo a lei de Deus, do que Deus uniu o homem não pode separar. Não, é porque senão se matavam tudo. Porque senão se dizimavam tudo. Na briga entre as famílias se matariam todos. Então, parei um pouquinho. Então, deixa separar que pelo menos não vão se matar. São as facilidades que a história nos propiciou. E se a gente vê daqui para trás, ainda mesmo assim parece grotesco. Qual a preocupação que Allan Kardec teve com relação ao casamento na instituição família que nos é grata em termos hoje para poder, dentro dela, evoluir? Diz no Livro dos Espíritos, pergunta 696. Essa que passou aqui é a minha filha que não percebeu que eu estou numa live, mas fazer o quê, né? Ela acha que é espírito, que é, mas ela está materializada aí. Vamos lá. Que efeito teria sobre a sociedade a abolição do casamento? Aqui nós estamos falando de uma forma material. É aquele agrupamento de pai e mãe que, naquilo que foi lido ali atrás, tem o compromisso, né, pai e mãe, no sentido figurado, o casal, no sentido mais amplo, que tem o compromisso de educar pessoas. Então, o que seria da sociedade humana se o casamento fosse abolido? E a resposta dos espíritos seria uma regressão à vida dos animais. É claro, porque qual a função do animal se não é apenas de reproduzir? Tanto é que os filhotes, se a gente não tomar cuidado, depois, quando adulto, podem ter relações com as mães ou os pais com as filhas. Então, isso é normal na natureza, né? A gente só não deixa acontecer isso nos animais domésticos, porque a gente sabe que essas cruzas não dão certo. Mas na natureza, lá na natureza selvagem, isso acontece. E aí, se o casamento for extinto, essa instituição divina, que é o núcleo de onde a gente precisa para
nos aperfeiçoarmos, se ele for extinto, é como se a gente voltasse a sermos animais, é assim que diz a espiritualidade. E aí continua perguntando Allan Kardec: será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? Por quê? Porque ele faz essa relação? Porque na lei da natureza, os animais, né, os seres, se encontram, procriam e se afastam, tocam os seus barcos, né? Vão para frente. Alguns animais, como alguns papagaios, que a gente já sabe, pinguins, são monogâmicos, né? Ficam, depois que se encontram, ficam até morrerem com o mesmo par. Então, frente à lei da natureza, seria contrário a essa lei a gente ficar junto, né? Já que a lei da natureza normalmente diz procria e continua. Não, é o progresso da humanidade, diz a espiritualidade. Por quê? Porque daí a gente está se encontrando não só pela carne, que é a lei da natureza, mas pelo encontro do casamento das almas, pelo encontro do afeto dos espíritos, que é esse o pilar fundamental do nosso casamento. E termina nessa busca das perguntas que Allan Kardec faz aos espíritos sobre casamento, sobre união de espíritos que se destinam a estarem juntos. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Família, nem fala de casal, ele fala de família, ele fala de seres que se encontram para educar outros seres. Isso é família, é uma bela definição de família. Seres que se encontram e educam filhos biológicos e filhos adotivos. Respondem os espíritos. Aumento do egoísmo. Então, quando a família começa a ser destruída, o conceito família, não só no conceito, mas na prática, em que tudo fica meio misturado e não se percebe quem os genitores ou aqueles que cuidam dos filhos e os filhos, isso gera, de uma forma geral, naquela família, naquela célula e em toda a sociedade, o aumento do egoísmo. Porque eu não estou nem ligando para as coisas que meu pai pensa, não estou nem ligando para as coisas que a minha mãe pensa, eu estou ligando em mim. Não estou nem ligando para o que meu filho pensa, eu estou pensando em mim. Então é aí que a espiritualidade nos faz lembrar, opa, em família o pensamento é coletivo. Há a individualidade, perfeito, porque somos espíritos individuais, mas há o conjunto dos nossos pensamentos, essa coletividade que é aquela que preferencialmente está nas escolhas em que nós espíritos fizemos para nos encontrar em carne. Então, sempre a família como um alicerce da sociedade e da educação nossa e dos nossos filhos. Lá, ainda no item 3 do capítulo 22, diz: se leva em conta a afeição de dois seres porque sentimentos recíprocos se atraem um pelo outro. Então, essa união da alma pela lei do amor faz com que, primeiro, a gente por afetos, a gente se encontre. Por piscadinhas de olhos, né? Aquele encontro, a namoradinha e tal, e depois a gente se enlaça, a gente se encontra. E pela lei do amor, a gente forma a família, e pela família, a gente pode, dentro dela, com filhos biológicos e filhos adotivos, a gente pode junto resgatar os nossos problemas, os nossos tropeços do passado e agora realizar coisas boas. E aí lembra Chico no livro Em Família, no capítulo Em Família, capítulo 117 do livro Pai Nosso. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar eterno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras e regenerativas.
Eu já falei várias vezes agora nessa exposição que a gente aceitou a nossa família. E os nossos familiares, filhos, esposo, esposa, companheiro, companheira, nos aceitaram. Então, ainda porque estamos nesse mundo de provas e expiações em que nós estamos em prova e expiação, Chico nos lembra, preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras e regenerativas. Então é na família a maior oportunidade que a gente tem de resgatarmos tudo aquilo que fizemos no passado. Aquilo que fizemos e a gente não lembra, então, mas a gente percebe pelo amor que temos ou pelas animosidades que temos, aquilo, essas relações espirituais que nós já tivemos. E nós devemos utilizá-las para nosso aprendizado. Se a gente é mais chegado a um filho, menos a outro, percebamos e não sejamos aquilo que diz lá na pergunta do Evangelho segundo o Espírito, não sejamos egoístas. Analisemos como pais, por que pendemos um pouco a asa para um filho e menos para outro? Por que somos mais compreensivos com um, menos com o outro? Porque exatamente cada um é um espírito diferente e para cada um tivemos uma relação passada. E nesse momento, agora como pai ou agora como filho, temos essa oportunidade de revisar esse comportamento e frente a essas situações novas que a vida nos apresenta, podermos ir nos ajudando a nos melhorar. É um grande compromisso como pai, é um grande compromisso como filhos. Raul Teixeira nos lembra assim: somente aos espíritos dotados de expressivos valores morais é permitido a escolha, a seleção, o condicionamento do núcleo familiar com quem irá casar-se ou viver afetivamente na Terra. Então, meus amigos, eu só vou dar uma olhadinha aqui na hora. Muito bem. Raul Teixeira nos faz lembrar aquilo que eu acabei de dizer, mas parei um pouquinho. Como nós não somos ainda espíritos de escola elevada, estamos ainda na caminhada onde o caminho é cheio de pedrinhas, provas e expiações, a nossa escolha ela é limitada. Então, para aqueles que já têm uma evolução, né, bem grande, ele pode já formar uma família completa. Nós ainda somos exemplo. Aí o Clarencio chama a gente lá e diz: Edson, ele já estava me nominando, né, que eu já ia ser Edson. O Espírito Edson, vem aqui. Então agora tu vai te preparar para a nova reencarnação, vamos ver aí, você vai casar. Aí eu já querendo escolher a minha esposa para esse. Ele assim, calma, Edson. O Raul escreveu que só para espíritos bem evoluídos pode ter essa escolha. Aí ele apresenta lá, né? Lá, assim, naquele banco lindo, cheio de flores, alguns espíritos que serão mulheres nessa próxima reencarnação, e estava lá, entre elas, a minha querida Elizabeth. Provavelmente eu disse, ai, que bom que eu vou estar com ela, e ela deve ter dito quando me olhou, de novo com ele. A gente teve que escolher entre algumas coisas, não só especificamente alguma coisa, porque ainda estamos nessa caminhada e precisamos, dentro disso tudo, podermos cumprir a lei, né? Cumprir a lei porque ainda carecemos de progresso. E aí eu faço uma pergunta, que tipo de relacionamento a gente está vivendo? De uma forma bem geral, não uma pergunta crítica, mas uma pergunta mais retórica, mas responderei aqui com o livro Fé, Paz e Amor do Chico. Ele diz lá no texto, a pergunta é, como estamos vivendo os nossos relacionamentos? Eu digo relacionamento porque ele pode estar para qualquer relacionamento, pode ser amizade, mas aqui obviamente estamos falando de enlace, né? Do compromisso de parceiros. Como que está esta vida? Então diz lá o Chico, se encontraste em casa o campo de batalha
em que sentes compelido a graves indenizações do pretérito, não te detenhas na dúvida. Suporta os conflitos, a própria redenção, com valor moral do soldado que carrega o fardo da própria responsabilidade, enquanto se desenvolver a guerra a que foi trazido. Olha só essa parte do texto, ele meio que figura, ele meio que desenha a família como um campo de batalha. Mas se a gente parar para pensar, no momento da batalha, ou numa guerra em que há um campo de batalha, você sabe que existem os momentos em que tem artilharia e o momento que tem calma. E não é assim também um relacionamento? Tem momentos que tem artilharia e tem momentos que tem calma, em que cada um nas suas trincheiras descansam para lutar no futuro. Claro que é uma analogia que estamos fazendo, mas aqui ele diz, se a gente percebe que está num campo de batalha, então que os espíritos estão se degladiando, mesmo em comportamento, ele diz, suporta o conflito. Ele não diz larga o conflito. Suporta o conflito. Perceba que através do Espiritismo ele está nos dando essa clareza de que, se foi nos colocado porque quisemos dentro dessa família, com estes seres, filhos ou pais, é porque escolhemos, é porque aceitamos. Então nós temos que também nos esforçarmos para, como soldado que carrega o seu fardo, lutar a boa batalha. Não largar no meio da batalha. E continua. Não te esqueças de que o lar é o espelho onde o mundo contempla o teu perfil. E, por isso mesmo, intrépidas e tranquilas nos compromissos esposados, saibamos enobrecê-los e santificá-los. Puxa, aí está um compromissão, hein? O que a gente é em casa é o espelho do que nós somos. Diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo que muitos são na casa espírita, muitos são na igreja, muitos são no templo, muitos são na sinagoga, muitos são no trabalho, muitos são na sociedade de um modo comum. Pessoas caridosas, bondosas, com corações extremamente bondosos, mas em casa são ditadores. É exatamente o contrário dessa fala. Aqui, Chico nos faz, através de Emmanuel, uma lembrança. O que a gente é dentro de casa, na nossa família, deve ser o espelho daquilo que a gente faz lá na rua. E não o que a gente faz na rua ser o espelho da nossa casa. E então, se a gente é ditador em casa, esse comportamento. Porque vamos ser ditadores na rua? Não. Sejamos bondosos, caridosos, compreensivos, acolhedores, educativos na família, para que, quando estivermos na sociedade, ou nas nossas igrejas, ou nos nossos templos, ou nas nossas casas espíritas, também sejamos desta forma. Porque assim a gente vai enobrecer e santificar esse nosso compromisso. E aí, quando a gente fala desse nosso compromisso, a gente fala naquela frase lá do início, para a gente finalizar o nosso trabalho. Se Deus uniu, que o homem não separe. Então, será que o Espiritismo nos diz, relembrando a frase do Cristo e ouvida por muitos de nós em nossos casamentos, que devamos tocar, continuar um relacionamento doentio? Porque, lembrem, se nós estamos agora e ainda agora casados, é porque temos que arrumar situações do passado. E espíritos, claro que a espiritualidade vai deixar que aconteça ou que possa acontecer dentro de uma circunscrição daquilo que a gente pode. Lembro, ninguém carrega um fardo que não pode. E essa lei se pratica também quando a espiritualidade nos permita desposar uma outra pessoa. Então, se ela permite estar com essa pessoa, é porque nós temos condição de estar junto com ela.
de enfrentar as suas dificuldades, de ajudá-la a melhorar nas suas dificuldades. E quando eu digo ajudar a melhorar as suas dificuldades, isso também vale para o outro lado, né? Então, um ajudando o outro. Então, eu faço sempre uma brincadeira e faço essa brincadeira nas palestras, porque se eu assumir um compromisso com a minha esposa, com a minha companheira, né, frente aos ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, ela diz assim, né, de um modo genérico, né, então, nesta vida, né, nesta oportunidade que temos de estar reencarnados, nós temos que nos ajudar bastante para resolver nossos problemas e assim não precisará nos encontrarmos em vida futura, não é verdade? Porque já resolvemos os nossos problemas. Claro que não é só numa encarnação, mas de uma forma assim alegre falando, né, assim, a gente resolve os nossos problemas e a gente não precisa se encontrar mais. E aí, nessas nossas conversas, eu e minha esposa, um dia a gente estava no carro, sabe que o melhor lugar de a gente discutir casamento é no carro, que está 120, 110, né, que é que permite aqui a nossa estrada, nós estamos a 110 por hora, no limite da estrada, e aí não tem como fugir, né? Tem que discutir, tem que resolver, porque carro andando não tem como pular do carro. E nós estávamos lá conversando e tal, e aí não sei porquê, das quantas, a dona Elizabeth virou para mim e disse assim, tu quer te separar de mim, né? Eu assim, não, eu sou espírita, eu estudo espiritismo. O espiritismo diz o seguinte, que se nós estamos juntos, nós temos que aproveitar a oportunidade desse reencarne para nos acertarmos, porque daí assim a gente não precisa se encontrar na vida futura. Então, nós vamos ficar juntinhos até a última hora para nós resolver tudo que a gente tem que resolver nessa vida, porque no futuro cada um vai tocar o seu lado. Vai tocar uma nova vida, né? Vai continuar a nova vida. É esse o esforço que o Espiritismo nos chama, nos exorta a fazermos. É esse o compromisso que o Mestre nos pede. É esta a fala que ele faz para os fariseus. Se Deus uniu, se Deus permitiu que eu estivesse agora unido, desposado, a minha companheira, o meu companheiro, não importa, é porque eu tenho um compromisso. Que não seja eu homem. Que não seja eu homem. Homem no sentido de ser encarnado, né? Que não seja eu homem a separar o que Deus uniu. Não pensemos nessa forma muito fechada de que no casamento, né, eu não posso me separar porque Deus uniu, então os homens não podem separar. Não, ele fala de mim mesmo. Ele fala dela mesmo. Ele fala dele mesmo. Que não sejamos também para com casamentos alheios, né? Prestem atenção. Então, não sejamos nós o elemento que vai separar aquilo que Deus uniu. Então, por que isso? Porque necessita o esforço individual e coletivo de cada um. Eventualmente, e eventualmente quase que sempre, nós temos que afrouxar a corda do nosso lado, nesse campo de batalha que o próprio Chico nos lembra, naquele cabo de força, temos que afrouxar o nosso lado, cedendo um pouco para o companheiro, para que isso se ajuste. Posteriormente, frouxa do lado de lá, eu aperto do lado de cá. Então, frente ao capítulo 22, não separeis o que Deus uniu, é essa a exortação do Cristo, é essa a exortação da espiritualidade. Nos permitamos nos melhorar dentro das nossas dificuldades, ajudando-nos uns aos outros. Que assim seja. Que assim seja. Agradecemos a exposição, Edson, as belas palavras, pelo conceito da questão do tema casamento, né? Muito obrigado. Neste momento, em harmonia com a exposição, peço a todos que fechem os olhos, façamos em pensamento a oração que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado, Pai, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas falhas, assim como nós perdoamos aqueles que falharam conosco. E não nos deixe cair nas tentações. Livra-nos de todo o mal, pois vós é o reino, o poder, a glória para todos sempre. Que assim seja. Que assim seja. Agradecemos a todos. Uma boa noite a todos e que Deus os acompanhe. Que assim seja.